Hoje eu vim falar sobre como foi meu processo aqui para entrar na Camp Hill. Eu fiz uma lista dos que eu tinha mais preferência. Essa lista tinha um total de 3 Camp Hills. As 3, na verdade, era aqui da Escócia, então eu deixei primeiro aqui a Camp Hill Blair Drummond, depois a Typeret em Edimburgo e a outra em outro lugar por aqui também. Não me lembro agora qual que foi. Mas, então a Camp Hill estava em primeiro lugar para mim. E aí eu entrei no site, né, até mesmo para fazer esse ranking das quais eu mais me interessava. E aí eu comecei a ver qual é o processo para o voluntariado. Além disso, lá tem tudo explicadinho, né? Em todas essas, principalmente que eu citei, tem exatamente quais informações você precisa para se candidatar, o que o voluntário é responsável, se tem alguma ajuda de custo, se não tem, se você vai ter férias, se você não vai, se você vai ser responsável por uma casa, enfim, tem várias informações importantes antes de você se candidatar. Então aí eu fui no site da Camp Hill mesmo, e lá eles têm um espaço especificamente para você se candidatar para ser voluntário. Algumas pessoas até falam que quando entram no site não encontram esse formulário, né? Mas a gente precisa se lembrar que normalmente eles começam a temporada deles no meio do ano, que é como se fosse um calendário dos Estados Unidos mesmo, né? Que as escolas começam no meio do ano e o fim do período, né, é lá para junho, julho. Então o ano deles começa em agosto. Então, pensando em agosto, se você quiser começar um ano, né, no período que eles começam, você teria que procurar esse formulário aí um pouco antes. Eu me candidatei em julho, em agosto, e aí eu viria no próximo agosto. Então tem que ser antes do período que eles começam o ano. Se você for procurar lá o formulário em setembro, outubro, você não vai achar. Então tem que ser antes de agosto e preferencialmente, né, um tempo antes da sua data de interesse para vir. Então, um ano eu acho que é suficiente. Então, beleza, eu escolhi a comunidade, vi lá que é possível, né, me candidatar, vir em agosto e a minha pretensão é vir em agosto do ano seguinte. Eu preenchi um formulário pelo site mesmo, eles têm disponível, e aí tem algumas perguntas do tipo, como você conheceu a gente, quais são suas pretensões, quais são suas habilidades, quanto tempo você gostaria de ficar aqui, o que você faz da sua vida, esse tipo de coisa. E depois, eles entraram em contato comigo, demorou assim um tempo, eu mandei em agosto, eles mandaram um e-mail para mim em dezembro, então demorou um tempo, falando que tinha interesse de fazer uma entrevista comigo. Então, aí eu já fiquei meio preparada, né? A entrevista foi em janeiro e fiz minha primeira entrevista em inglês em janeiro. E aí nessa entrevista, eu lembro que estavam 2 representantes. Eu conheci os 2 depois que eu cheguei aqui, mas uma mulher, ela já não trabalha mais aqui, mas o outro a gente conversa o tempo todo aqui. É até engraçado, né, a gente ver. Assim, eu tava muito nervosa porque era uma entrevista em inglês, eu tava num período caótico da faculdade de TCC, pesquisa, monitoria, extensão, enfim. Aí eu fiz um roteiro para me ajudar, pelo menos se eu tiver muito tensa, que foi o caso, ter um roteiro para que me ajude a pelo menos refrescar o que eu tinha que falar. Mas eu entendi, uma coisa que me surpreendeu foi que eu entendi eles muito bem. E em alguns momentos eu fiquei assim, meio travada, mas eles entendem super bem porque eles fazem isso o tempo todo. Eles recebem voluntários do mundo inteiro todos os anos, então eles sabem que o inglês também, né, é uma construção. Então foram muito legais, foram muito solícitos mesmo, que tinha alguns momentos que eu perguntava que não entendi, e eu tipo, sorry, pra repetir, eles repetiam e tudo certo. E aí depois da entrevista, né, eu perguntei se
se eles iam ter uma resposta rápida ou não, mas ainda eles iam fazer outras entrevistas, então eu fiquei no aguardo. Aí eu lembro que eu fiquei muito tempo nesse aguardo, porque era março já, um pouquinho antes de março, na verdade. Eu tava muito preocupada, assim, porque eu não recebia resposta. Eu lembro que eu mandei e-mail de volta perguntando, e aí demoraram um pouco para responder, mas responderam e disseram que eu tinha sido aprovada e que iam mandar o sponsor, que seria um número de patrocínio que a gente precisa ter para tirar o nosso visto. E aí mandaram esse sponsor em maio. Mas aí me responderam e aí fiquei mais tranquila, né? O que demorou um pouco mais, né? Eu achei que foi essa resposta da entrevista e também um pouco para receber o sponsor, porque ainda naquele período os vistos estavam sendo feitos, né? Finalizados, depois de um bom tempo que as pessoas aplicavam. Por exemplo, eles falavam que eram de 15 dias para o visto estar pronto, só que na verdade o meu durou assim um mês, então demorou um tempo, né? Então agendei um dia lá no consulado do UK em São Paulo, fui presencialmente e aí eles coletaram algumas informações, minhas biometrias, fizeram algumas perguntas e aí tinha a opção de pagar uma taxa para eles entregarem esse visto via correio para mim, ou eu ir para lá buscar quando eles me enviassem um e-mail dizendo que tá pronto e pode vir. Mas como para mim ir para lá de novo ficava mais barato ainda do que eles me enviarem, para enviar o visto era em torno de 50, 60 reais. Então para ir buscar, para mim sairia mais barato. Então eu preferi ir buscar. Tem um vídeo mostrando o dia que eu fui buscar o visto, acho que é do intercâmbio no UK. Depois que eu recebi o visto, aí eu comecei a me preparar para a viagem em si, né? Procurar passagem aérea, ver a logística mesmo de como eu chegava até aqui, porque também em agosto é um período mais caro. Um dos períodos é um mês caro para vir para cá, então comecei a fazer essa pesquisa e também continuar a me preparar. Pensando no inglês, né? Porque eu ainda não tinha uma segurança para falar inglês, assim. Então, foi isso. Uma coisa muito legal, depois que eu já tinha recebido o visto, recebi um e-mail da Camphil falando que a gente ia ter uma chamada no Zoom de confraternização com outros voluntários. E aí eu participei desse encontro, eu acredito que foram 2 encontros. O primeiro foi com uma das pessoas que fez a entrevista e um grupo de voluntários. Então a gente entrou e aí cada um falou um pouquinho de si, como se fosse uma apresentação. E também era um espaço para a gente tirar dúvidas, que foi muito legal. E também ver a carinha das pessoas, né? Quem é de qual lugar. Se a gente via que tinha alguém do Brasil, a gente já tentava entrar em contato. E aí, então, no segundo encontro, a gente teve mais uma dinâmica de interagir com as pessoas aqui da Camphil. Então, eles tinham... Porque aqui a gente tem encontros matinais, né? Pra contar notícias da semana e tal. E aí, a gente teve esse encontro e tinha várias câmeras por vários workshops. E aí, todo mundo tava na mesma chamada de Zoom. Então foi muito legal, porque a gente conseguiu ver a carinha das pessoas que trabalham aqui, dos residentes, dos day students, e ter uma pequena interação ali. E aí depois desse momento, um dos voluntários teve a ideia de criar um grupo no Telegram, e aí a gente começou a ter um contato mais próximo a partir desse momento, que aí a gente ia se apresentando cada um lá no Telegram, e aí posteriormente a gente viu que tinha brasileiros, e aí a gente fez um grupo de WhatsApp, começou a trocar ideia, começou a trocar informações mesmo de viagem, tudo que fosse importante pra gente, pelo menos até chegar aqui, né, e se encontrar pessoalmente. Então, foi bem legal também essa parte do processo. Resumidamente, foi um processo bem demorado,
um ano, mais ou menos, um ano e pouco, até eu me candidatar realmente pelo site, né? Mas antes de me candidatar, eu já tinha feito algumas respostas do formulário, então eu comecei uns 2 meses antes, mais ou menos, porque eu lembro que eu tenho uma amiga professora de inglês, aí ela me ajudava para ver se as respostas estavam escritas corretamente. Então foi um pouquinho mais de um ano para todo esse processo, até eu chegar aqui realmente, que ainda cheguei aqui 6 dias depois da data inicial do meu visto. Você pode entrar no UK 15 dias antes do início do seu visto e também sair depois de 15 dias que já expirou a data. E aí, quando eu cheguei aqui, eu já tive todo o suporte que eu precisava. Foi uma pessoa me buscar na estação de trem. Então, começou muito bem. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Até mais!